Tire a roupa. Tire tudo agora. Elisa congelou, seus pés descalços pressionados no chão de terra da cabana. Tremendo, o ar pesado de suor, uísque e medo. Silas Crowe, o homem 2 vezes mais velho que ela, com dentes amarelos e olhos gananciosos, inclinou-se para a frente da cadeira. Sua voz cortou o silêncio como um chicote. Seus lábios tremiam enquanto ela sussurrava, não. A palavra ficou no ar, frágil, mas cortante. Pela primeira vez em anos, ela ousou recusar. Ela cruzou os braços, agarrando a manga rasgada de seu vestido, tentando proteger sua dignidade. Silas bateu a palma da mão na mesa. A madeira chacoalhou. Sua cadeira rangeu quando ele se levantou imponente sobre ela. Eu disse, tire a roupa, garota, ou seu padrasto inútil nunca verá um centavo. Seu estômago embrulhou. Ela podia ouvir seu coração batendo mais alto que a tempestade lá fora. Ela pensou em Roy Dalton, o homem que a havia criado depois que sua mãe morreu. O mesmo homem que havia apostado suas terras, seu gado, seu futuro. Ele a havia arrastado até ali, como um bezerro para o leilão. E agora estava lá fora, esperando que o negócio fosse feito, esperando pelo dinheiro. Lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela cerrou a mandíbula. Eu não vou fazer isso. Os olhos de Silas se estreitaram. Um sorriso distorcido se formou em seu rosto. Então eu vou te obrigar. Ele avançou. Sua mão estralou em seu rosto com a força de couro cru. Ela cambaleou para trás, contra a parede, segurando o rosto, a sala girando. Ele agarrou seu braço, puxou-a para perto e rasgou a gola de seu vestido. O som do tecido rasgando encheu a cabana. Ela ofegou. A humilhação queimava mais forte que a dor. Ela empurrou seu peito, mas ele era mais pesado, mais forte. Um predador que farejava sangue. Ele riu, uma risada doentia que prometia que não haveria misericórdia. Você acha que tem escolha? Não tem. Sua respiração veio em explosões rasas. Ela pensou na voz de sua mãe há muito tempo, sussurrando canções de ninar, dizendo-lhe que ela era mais forte do que o mundo jamais admitiria. Essa memória acendeu como pederneira em seu peito. Os olhos de Elisa percorreram o quarto. Ali no chão, meio escondida sob um cobertor, havia uma tábua quebrada, lascada da parede. Seus dedos tremeram. Silas a empurrou novamente. Sua mão agarrou seu vestido. Ela gritou, o som cru e desesperado. Ninguém vai te salvar, ele sibilou em seu ouvido. Então, pare de lutar. Mas Elisa lutou com uma onda de terror e fúria. Ela se abaixou sob seu braço. Sua mão fechou-se ao redor da tábua lascada. Ela girou, cada músculo alimentado pelo desespero. A tábua atingiu sua têmpora com um estalo nauseante. Silas cambaleou. Seus olhos reviraram. Ele desabou no chão como um boi abatido, gemendo uma vez antes de ficar imóvel. A cabana ficou em silêncio. Apenas a respiração ofegante de Elisa encheu o quarto. Suas mãos tremiam ao redor da tábua ensanguentada. Lágrimas escorriam pela sujeira em seu rosto. Ela não conseguia dizer se seu corpo tremia de medo ou do poder do que ela acabara de fazer. Seu padrasto ainda estava lá fora. Ele pensava que o negócio estava sendo selado. Ele pensava que ela estava quebrada e indefesa. Mas agora Silas Crowe estava no chão inconsciente. Elisa olhou para a porta. A tábua escorregou de seus dedos. A escolha era clara: correr. Suas pernas se moveram antes que sua mente pudesse acompanhar. Ela abriu a porta e desapareceu na tempestade, descalça, sem roupas em seu corpo. Ela agarrou uma tábua de madeira áspera contra o peito, desesperada para se esconder, e correu pela noite com apenas o medo para impulsioná-la para frente. Mas ela realmente poderia escapar de um homem como Silas Crowe? Poderia uma garota vendida por seus próprios parentes encontrar segurança em uma terra onde a lei se curvava aos ricos e cruéis? Os pulmões de Elisa queimavam enquanto ela corria. O ar quente do verão pressionava contra seu peito, cada respiração rasgando como fogo. Seus pés descalços atingiam o chão com força, deixando rastros de sangue na poeira. Ela agarrava a tábua com força, a única coisa entre ela e a vergonha enquanto tropeçava pelos campos abertos. Seu corpo finalmente desistiu.
Ela caiu contra o tronco áspero de uma árvore perto da borda de um pasto cercado. A casa da fazenda estava não muito longe, suas paredes brancas cintilando no calor, mas ela não tinha mais nada. Sua força se foi. Seus braços tremiam enquanto ela tentava segurar a tábua perto. Sua visão nadava. Seu coração trovejava em seus ouvidos. Então veio o som de botas no solo seco. Lento, firme, pesado. Ela levantou a cabeça. Um homem estava diante dela, ombros largos, preenchendo o céu iluminado pelo sol. Sua barba grisalha, seus olhos estreitados em surpresa. Harlon Boone, o fazendeiro. Por um momento, o mundo ficou em silêncio. Elisa tentou puxar a tábua mais apertada, mas suas mãos escorregaram. Ela deslizou de seus braços e caiu no chão com um baque oco. Harlon congelou. A visão o cortou profundamente. Uma jovem mulher espancada, suja de poeira e medo, sem nada além de sua dignidade, escorregando com um pedaço de madeira caído, ele não falou. Ele simplesmente tirou a camisa e se aproximou, movendo-se devagar para não assustá-la mais. Ele colocou a camisa sobre seus ombros. Cheirava a couro e sol. Ela agarrou-a com ambas as mãos, olhos brilhando com lágrimas. Sem perguntar uma palavra, ele se curvou e a levantou gentilmente. Seu corpo era leve, leve demais, como se o mundo já tivesse tirado mais do que sua parte dela. Ele a carregou pelo quintal, passou pelos degraus desgastados da varanda e para o silêncio de sua casa. Dentro, ele abriu um baú velho e tirou um vestido dobrado. O tecido era azul desbotado, suavizado pelos anos, uma vez usado pela mulher que ele havia amado e perdido. Ele colocou nas mãos de Elisa e se afastou, dando-lhe espaço. Quando ela reapareceu, o vestido pendia frouxo de seu corpo, mas a cobria. Seus lábios tremeram enquanto ela sussurrava um fraco obrigada. Sua história saiu em pedaços quebrados. Como Roy, seu padrasto, havia apostado tudo. Como ele a havia negociado como gado para Silos. Como ela havia lutado. Como ela o havia atingido. Como ela havia fugido. Harlon ouviu em silêncio, a mandíbula apertando. Ele conhecia o tipo de homens de que ela falava. Ele havia visto seus rostos em campos de batalha. Homens que tomavam o que não era deles e riam enquanto faziam isso. Sua mão se fechou em punho enquanto seus olhos escureciam. Elisa sentou-se quieta, agarrando a camisa ainda envolta em seus ombros. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, ela sentiu um pedaço de segurança. Mas muito além daquelas paredes silenciosas, o perigo não havia terminado com ela. Roy ousaria cavalgar até esta fazenda e exigir seu retorno? O sol pendia alto, o calor pressionando pesado sobre a terra. Elisa sentou-se quieta no velho vestido azul, suas mãos dobradas apertadas em seu colo. Harlon não havia dito muito desde que ela contou sua história, mas a forma como sua mandíbula permanecia travada, a forma como seus olhos fixavam no horizonte, dizia a ela que ele já havia tomado sua decisão. Então veio o som, cascos lentos no início, depois mais altos até que uma sombra caiu sobre o quintal. Roy Dalton, seu padrasto. Ele desceu de seu cavalo, sua camisa úmida de suor, seu rosto marcado com raiva e ganância. Boone, ele chamou, sua voz áspera. Eu sei que ela está aí dentro. Ela é minha para levar de volta. Dentro da casa, Elisa ofegou. Seus dedos cravaram no tecido do vestido como se para se segurar no lugar. Seu coração martelava. Ela sussurrou, ele me encontrou. Harlon não respondeu. Ele ficou firme como pedra e caminhou para a varanda. Suas botas bateram nas tábuas devagar e seguras. Ele parou no topo do degrau, sua sombra se estendendo longa pelo quintal. Roy cuspiu na terra. Silos não vai pagar 1 centavo a menos que eu a traga de volta. Então entregue a Boone. Esta não é sua briga. Pela primeira vez, Harlon falou. Sua voz era calma, mas carregava o peso de anos em campos de batalha e a memória de sangue derramado. Você vem à minha fazenda, exige o que é meu para proteger. E pensa que vou apenas assentir com a cabeça. Roy zombou. Ela não pertence a você. A mão de Harlon se moveu suave e rápida. O revólver estava em seu punho antes que Roy terminasse sua respiração.
O metal cintilou ao sol, enquanto ele o apontava para o peito do homem. Roy congelou. Suor rolou por sua têmpora. Ele havia visto homens sacar antes, mas não assim. Não com esse tipo de certeza. A voz de Harlon baixou. Você vai sair desta terra agora, e não vai voltar, ou eu vou te colocar sob esta terra antes do pôr do sol. O silêncio se estendeu. Um corvo pousou à distância. Os ombros de Roy se encurvaram. Por toda sua conversa, ele era um covarde no coração. Ele se virou, tropeçando de volta para seu cavalo, murmurando maldições que não carregavam peso. De dentro da casa, Elisa observou, sua respiração presa no peito. Pela primeira vez, ela viu não apenas um fazendeiro, mas um soldado que não cederia. Um homem que não deixaria o mal passar por seu portão. Mas a luta não havia acabado. Roy poderia ter ido embora por enquanto. Mas homens como ele nunca desistiam tão facilmente. E da próxima vez, ele não viria sozinho. A fazenda ficou quieta depois de Roy, mas Harlon sabia que o silêncio nunca durava muito. Homens como Roy e Silas sempre voltavam, e raramente voltavam sozinhos. Então ele se preparou. Ele limpou seu revólver, verificou cada câmara e colocou o rifle perto da porta. Ele certificou-se de que as cercas estavam sólidas, os portões trancados e os cavalos amarrados onde ele pudesse alcançá-los rapidamente. Anos no exército lhe haviam ensinado uma coisa. Nunca espere que o problema bata duas vezes. Elisa o observava com olhos arregalados. Ela perguntou se ele achava que Roy ousaria retornar. Harlon não respondeu no início. Ele apenas deu um breve aceno, seu rosto firme como pedra. Aquela era a resposta suficiente. Na tarde seguinte, o som de cascos quebrou a calma novamente. Poeira subiu no horizonte. 3 cavaleiros, Silas Crow, Roy Dalton e um capanga de aparência áspera, com uma cicatriz descendo pela bochecha. Eles pararam nas rédeas na borda do quintal, seus cavalos inquietos sob eles. Silas gritou primeiro, "Você tem o que não é seu, Boom. Entregue-a antes que isso fique feio." Harlon saiu para a varanda. Ele não se apressou. Ele se moveu devagar, firme, como um homem que havia feito isso antes. O revólver descansava em seu punho, ainda não levantado, mas pronto. O capanga com cicatriz desmontou e veio para a frente, um sorriso zombeteiro em seus lábios. Ele alcançou os degraus como se Harlon não fosse nada além de um velho homem além de seu auge. Ele nunca viu o soco vindo. Harlon desceu, o pegou pela gola e o derrubou forte na poeira com um movimento rápido. O homem gemeu segurando suas costelas. Atordoado pela velocidade, Silas praguejou. Ele se virou para Roy, sibilando em seu ouvido. "Faça isso. Mostre a ele que você não tem medo." O rosto de Roy ficou pálido. Ele balançou a cabeça, mas Silas o empurrou para frente. Roy tropeçou um passo mais perto, sua mão tremendo no cabo de uma pistola enferrujada. Os olhos de Harlon se estreitaram. Ele levantou seu revólver, não para avisar, mas para terminar. O tiro estalou como um trovão. Roy gritou quando a bala rasgou sua perna. Ele caiu no chão, sua arma caindo inútil na poeira. Silas congelou, sua coragem drenada em um instante. Ele viu a forma como Harlon estava, calmo e certo, seu dedo firme no gatilho. Ele sabia que isso não era blefe. A voz de Harlon carregou pelo quintal, afiada como aço. "Da próxima vez não vou mirar na perna. Volte aqui novamente. Vou enterrá-lo exatamente onde você está." As palavras pairaram pesadas no ar de verão. Silas puxou suas rédeas, virando seu cavalo rápido, deixando Roy se contorcendo no chão. O capanga com cicatriz correu atrás dele, medo em seus olhos. Elisa estava na porta, sua respiração presa em sua garganta. Ela nunca havia visto tal controle, tal poder em um homem que carregava tudo com certeza silenciosa. Pela primeira vez, ela acreditou que Silas e Roy poderiam realmente estar acabados. Mas este era o fim de sua crueldade ou apenas o começo de um destino mais sombrio esperando por eles na estrada? O grito de Roy ainda ecoava quando Silas o puxou para um cavalo e fugiu pelo campo. A poeira que eles deixaram para trás pairou pesada no ar de verão,
Mas dentro da fazenda, uma calma lentamente se estabeleceu novamente. Harlon guardou seu revólver. Seu rosto não mostrava orgulho, apenas o peso do que ele havia feito. Ele se virou de volta para a casa onde Elisa estava. O vestido azul, desbotado, pendurado em seu corpo, seus olhos arregalados com medo e esperança. Ela saiu lentamente, observando-o como se tivesse medo de que o momento pudesse desaparecer. Quando ele encontrou seu olhar, algo mudou. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu segura. Não porque o mundo havia mudado, mas porque alguém finalmente havia se posicionado por ela. Nos dias que se seguiram, Roy nunca retornou. Silas desapareceu na vergonha, se escondendo dos sussurros de um homem fraco demais para enfrentar suas próprias dívidas. O jogo de Roy o alcançou. O próprio homem a quem ele devia veio cobrar, deixando-o quebrado, seu corpo arruinado, seu espírito esmagado. Elisa ficou no rancho Boone, no início apenas para curar. Suas feridas fecharam lentamente, mas cada dia sob aquele teto ela encontrou um pouco mais de força. Ela trabalhou a terra ao lado de Harlon, carregando água, alimentando o gado, consertando cercas. As cicatrizes em seu coração não desapareceram, mas não a governavam mais. Harlon a observou crescer de volta para si mesma. Ele viu a luz em seus olhos retornar, uma luz que ele pensou estar perdida para sempre quando sua esposa faleceu. Juntos eles construíram algo raro em uma terra que havia visto muita crueldade. Respeito, companheirismo e, com o tempo, amor. A história deles é mais do que apenas sobrevivência. É sobre o poder de dizer não quando o mundo espera que você fique em silêncio. É sobre encontrar a coragem de se levantar mesmo quando você está quebrado. E é sobre como um ato de bondade, tão simples como o presente de uma camisa e um vestido velho, pode mudar o caminho de uma vida. Então eu quero te perguntar, o que você teria feito no lugar de Elisa? Você teria lutado de volta com uma tábua quebrada ou ficado quieto por medo? E quanto a Harlon? Você acredita que uma pessoa ainda pode fazer a diferença, mesmo quando as chances parecem impossíveis? Esta é uma história sobre coragem, dignidade e o poder transformador da compaixão. Porque aqui na fronteira, cada história tem uma lição. E às vezes, essa lição é a única coisa que nos mantém vivos.